Bom, nessa apresentação, nosso grupo vai explicar a estrutura de dados chamada de árvore B, que é uma das estruturas mais importantes da ciência da computação, quando trabalhamos com grandes volumes de informações. Antes de a gente entender como funciona uma árvore B, uma árvore B era uma estrutura de dados não linear, balanceada e ordenada, desenvolvida para armazenar e organizar grandes quantidades de dados de forma eficiente. Diferente de estruturas mais simples, ela foi criada para reduzir a quantidade de acessos ao disco, tornando a operação de busca, inserção e remoção muito mais rápidas. O nome árvore B não significa árvore binária. Na verdade, o B vem da palavra balanced, que significa balanceado. Isso quer dizer que todos os caminhos da raiz até as folhas possuem praticamente o mesmo comprimento, mantendo um desempenho consistente mesmo quando a quantidade de dados cresce muito. Agora, vamos comparar a árvore B com a árvore binária, pois é uma dúvida bastante comum. Na árvore binária, cada nó pode possuir no máximo dois filhos, um à esquerda e outro à direita. Além disso, normalmente, cada nó é armazenado apenas uma única chave, ou seja, um único valor. Já na árvore B, isso é diferente. Cada nó pode armazenar várias chaves ao mesmo tempo e, por consequência, também pode possuir mais de dois filhos. Isso permite armazenar muito mais informações em um único nó, diminuindo a altura da árvore e reduzindo a quantidade de acessos necessários para localizar um dado. Outra característica muito importante é que a árvore B permanece sempre balanceada. Quando um nó fica cheio, ele é dividido automaticamente e a estrutura acaba sendo reorganizada. Dessa forma, ela evita que a árvore cresça apenas para um lado, o que manteria as operações lentas. Graças a essas características, que a árvore B é considerada uma das estruturas mais eficientes para armazenamento em disco, sendo amplamente utilizada em bancos de dados, sistemas de arquivos e diversos softwares que precisam trabalhar com milhões de dados e de registros. Agora que a gente entendeu o conceito geral e as principais diferenças da árvore binária, o próximo integrante irá explicar como uma árvore B ela é organizada internamente. Agora que já entendemos o que é uma árvore B e como ela se diferencia de uma árvore binária, vamos ver como ela é organizada internamente. O primeiro conceito importante é a ordem da árvore. A ordem define a quantidade máxima de filhos que um nó pode possuir. Por exemplo, em uma árvore B de ordem 4, cada nó pode ter no máximo 4 filhos e, consequentemente, até 3 chaves armazenadas dentro dele. Isso já mostra uma grande diferença em relação à árvore binária, onde cada nó possui apenas uma chave e no máximo 2 filhos. Na árvore B, um único nó pode armazenar vários valores ao mesmo tempo. Por exemplo, este nó pode conter as chaves 15, 35 e 60. Essas chaves ficam organizadas em ordem crescente dentro do próprio nó. Além disso, esse mesmo nó pode possuir 4 filhos, um para cada intervalo de valores. O funcionamento é o seguinte: os valores menores que 15 ficam no primeiro filho, os valores entre 15 e 35 ficam no segundo filho, os valores entre 35 e 60 ficam no terceiro filho e os valores maiores que 60 ficam no quarto filho. Essa divisão em intervalos permite que a busca encontre rapidamente a região correta da árvore, sem precisar percorrer todos os elementos. Outro ponto importante é o que acontece quando um nó fica cheio. Imagine uma árvore B de ordem 4. Se tentarmos inserir uma quarta chave em um nó que já possui 3 chaves, esse nó precisará ser dividido.
A chave do meio sobe para o nó pai, enquanto as outras chaves são separadas em dois novos nós. Esse processo mantém a árvore balanceada automaticamente. Por exemplo, um nó com as chaves 10, 20, 30 e 40 pode ser dividido. A chave 30 sobe para o pai, enquanto os valores menores ficam em um nó e os maiores ficam em outro. Graças a esse mecanismo de divisão, a árvore B consegue crescer sem perder eficiência, mesmo armazenando milhões de registros. Agora que entendemos como os nós são organizados e como a árvore se mantém balanceada, o próximo integrante irá mostrar onde essa estrutura é utilizada na prática e apresentará a implementação em linguagem C. Bom, agora que já conhecemos os conceitos dos principais tipos de árvores, vamos ver onde elas são utilizadas na prática e como podemos implementá-las em linguagem C. As árvores estão presentes em diversos sistemas que utilizamos diariamente, muitas vezes sem percebermos. Um dos exemplos mais comuns é o sistema de arquivos do computador. Quando abrimos uma pasta, ela pode conter outras pastas e arquivos. Estas pastas também podem conter novas pastas, formando uma organização em níveis. Essa estrutura é muito semelhante a uma árvore, onde a pasta principal funciona como a raiz, e as demais pastas e arquivos representam os nós. Outro exemplo é a estrutura de uma página HTML. Quando um navegador interpreta um site, ele organiza todos os elementos como títulos, imagens, tabelas e botões em uma estrutura chamada DOM, ou modelo de objetos do documento. Esse modelo também possui formato de árvore, permitindo que o navegador localize e altere qualquer elemento da página rapidamente. As árvores também são muito utilizadas em bancos de dados. Grandes sistemas precisam localizar informações entre milhões de registros e fazer isso de forma sequencial seria muito lento. Por isso, estruturas como árvore B são utilizadas para organizar os dados e acelerar consultas. Já na área de inteligência artificial, as árvores são utilizadas para representar decisões. Um algoritmo pode analisar diferentes possibilidades e escolher o melhor caminho, sendo muito utilizado em jogos, sistemas, especialistas e aprendizado de máquina. Depois de conhecer algumas aplicações, vamos observar uma implementação simples de uma árvore binária em linguagem C. Primeiro, criamos uma estrutura chamada utilizando a palavra struct. Essa estrutura representa cada elemento de árvore. Ela possui três informações principais: um valor inteiro, um ponteiro para o filho da esquerda e um ponteiro para o filho da direita. Em seguida, temos a função criando. Essa função utiliza a função malloc para reservar espaço na memória para um novo nó. Depois disso, ela atribui o valor recebido ao campo valor e inicializa os ponteiros da esquerda e da direita com um null, indicando que aquela nó ainda não possui filhos. Essa função facilita bastante a criação da árvore, pois evita repetir várias linhas do código sempre que um novo nó precisa ser criado. Bom, agora o próximo integrante irá explicar detalhadamente como a árvore é montada no programa, como funciona o percurso em pré-ordem e mostrará o código em execução. Bom, eu estou substituindo uma da integrante do grupo, ela não conseguiu gravar o áudio, né? Então, eu estou aqui no lugar dela para poder fazer, né, a apresentação da parte dela, que é sobre a implementação simples de um nó de uma árvore B em linguagem C. Primeiro, a gente inclui as duas bibliotecas e a biblioteca stdio.h ela está sendo utilizada para as funções de entrada e saída, como o printf. Já o stdlib é uma biblioteca padrão da linguagem C que é normalmente usada para alocação dinâmica de memória e outras funções auxiliares. Neste exemplo, ela foi usada, mas embora ela não seja utilizada de forma direta. Logo abaixo, a gente definimos a constante ordem,
como o valor 4, utilizando o define. Isso significa que nossa árvore B é de ordem 4. Em uma árvore dessa ordem, a gente, cada nó que possui até 3 chaves e até 4 filhos. Logo em seguida, nós criamos a estrutura nó, usando o type def struct. A primeira variável é o n, que representa a quantidade de chaves armazenadas naquele nó. E depois temos o vetor chave, que é declarado como int chave ordem -1. Como a ordem é 4, o vetor pode armazenar até 3 chaves. Logo abaixo temos o struct no filho ordem. Esse vetor ele armazena os ponteiros para os nós filhos. Como é a árvore de ordem 4, o nó pode possuir até 4 filhos. Por último, temos a variável folha, que indica se aquele nó é folha. Quando o valor é 1, significa que ele não possui filhos. Se fosse 0, significaria que existem nós filhos ligados a ele. Agora, na função main, criamos uma variável chamada raiz, que representa o nó da raiz da nossa árvore. Depois inicializamos esse nó distribuindo 3 chaves. Definimos raiz.n como 3, indicando que existem 3 chaves armazenadas. Em seguida, atribuímos os valores 10, 20 e 30 ao vetor de chaves. A gente também definiu o raiz.folha como 1, indicando que esse nó é uma folha. Na sequência, utilizamos vários comandos printf para mostrar as informações do nó na tela. Para a gente imprimir todas as chaves, utilizamos o laço for, que percorre o vetor desde a posição 0 até a quantidade de chaves armazenada em raiz.n. Por fim, utilizamos uma estrutura if. Se raiz.folha for verdadeiro, o programa informa que o nó é uma folha. Caso o contrário, informa que ela não é uma folha. Quando a gente executa o programa, o resultado da árvore, a quantidade de chaves, as chaves armazenadas e a informação que esse nó é uma folha. Eu já vou passar aqui para a execução do código. Bom, agora eu vou mostrar, né, a execução aqui do programa. Eu estou usando o GDB Online para fins práticos, né, mas ele funciona normalmente no VS Code, na JetBrains e em outras IDE, funciona completamente normal. Após a compilação, o programa ele vai exibir a primeira ordem da árvore B, que neste exemplo ele é um exemplo, o valor dele é 4. Em seguida, ele mostra que o nó possui 3 chaves armazenadas. Vou executar aqui o programa, já tinha executado aqui. Vamos rodar. Pronto. Aparece aqui. Logo o que eu tinha falado. Logo depois, o laço for, ele percorre o vetor de chaves e ele acaba imprimindo os valores 10, 20 e 30, exatamente como definimos no código. Por fim, o programa ele verifica a variável folha, como ela foi inicializada, com o valor 1. A saída informa que esse nó é uma folha, ou seja, não possui filhos. Com esse exemplo, conseguimos representar a estrutura básica de um nó de uma árvore B, em linguagem C, e demonstra que os dados foram armazenados e lidos de forma correta. Este é um exemplo simplificado de uma árvore B. Nosso objetivo aqui foi representar a estrutura de um nó e demonstrar seu funcionamento. Em uma implementação mais complexa, mais elaborada, também seriam desenvolvidas operações como inserção, busca, remoção e divisão de nós.